Fala, responde. Boa noite a todos. Antes de eu começar a falar, eu costumo fazer bastante perguntas para o pessoal que está sentado lá atrás. Então, eu faço perguntas bastante difíceis. Então, tem lugares aqui mais para frente, eu acho que fica melhor se a gente pudesse ficar mais junto, né? Falando um pouquinho, começando a falar um pouquinho do que é a SBE, a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Nós é uma entidade lá de Curitiba que tem, além do centro espírita propriamente dito, né, onde é feito atendimento ao público, onde é feito exercício mediúnico, onde é feita uma série de trabalhos relacionados ao espiritismo. Também a SBE tem uma série de núcleos filiados, então tem o Lar Escola, por exemplo, que atende, eu não me lembro qual é o número, mas chegou a atender 500 crianças carentes, né, dando toda assistência psicológica, educacional, médica, alimentar, higiene, etc. Tem uma série de... tem a faculdade, a Faculdade Leocádio de Correia, até estava conversando agora há pouco com o Gilmar, tem um curso de Teologia Espírita, um dos o primeiro curso do mundo, de Teologia Espírita, e uma série de outras iniciativas. Tem um espaço cultural onde é feito teatros, músicas, etc. Então, uma entidade bastante articulada, bastante grande. E tem núcleos filiados, aqui em Belo Horizonte e uma série de outras cidades aí no Brasil. Eu pertenço à SBE, não pertenço não, mas eu participo da SBE já há mais de 20 anos, 21 anos para ser preciso, desenvolvendo alguns trabalhos, principalmente no exercício mediúnico, onde a gente procura levar orientação, levar todo o ensinamento do Evangelho e fazer com que fazer com que as pessoas desenvolvam uma autoconsciência, a responsabilidade pelo seu desenvolvimento, pela busca, pela pesquisa, e assim contribuir com a criação de uma nova mentalidade, porque o nosso mundo está precisando bastante. A gente não mede esforços no sentido de auxiliar nessa proposta tão rica que é a proposta do Espiritismo. Bem, vamos falar então sobre Espiritismo e ação consciente. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer essa ação consciente, consciente do quê? O que significa esse consciente do que nós estamos falando? Quando nós falamos do ser humano, do homem, nós podemos dizer que o simples fato de nós existirmos, nós estamos promovendo alterações no nosso meio. Que meio é esse? O meio onde nós vivemos, o meio social, o meio ambiental, o meio... todo o nosso meio. Então, existe uma interferência no meio pelo simples fato de nós estarmos aqui. E essa interferência exige, ocasiona ou tem a consequência de uma responsabilidade nossa em relação a essa interferência. Então, em primeiro lugar, é a consciência da responsabilidade que nós temos em relação ao nosso meio, porque nós somos co-construtores desse meio. Em segundo lugar, a consciência de que nós somos, além de influenciar, nós somos influenciados por esse meio. Então, a todo momento nós estamos recebendo influências, seja do meio social, seja do meio ambiental, seja do meio físico. Nós estamos permanentemente recebendo influências de fora também. Então, como co-construtores da realidade, que nós somos, todos os seres vivos são co-construtores, isso a biologia moderna aborda muito bem. Nós temos, em primeiro lugar, a responsabilidade e temos, em segundo lugar, que ter a consciência de como são essas influências que vêm de fora. Porque se a gente não trouxer isso para o nível de consciência, nós vamos agir de uma forma talvez não tão responsável no mundo, agir por intuição e sem muita avaliação de consequências, e nós vamos também
viver uma vida sofrendo influências sem compreender exatamente que influências são essas. Então, ação consciente significa um pouco essa compreensão do que seria o ser humano como co-construtor da sua realidade. E eu gosto sempre de falar sobre a história, a nossa história. E se a gente colocar a nossa história num gráfico, a gente poderia representar didaticamente algo parecido com isso, né? Uma linha que a gente poderia chamar de passado, cuja somatória de todas as experiências que tiveram, né, nesse passado resulta num momento que é um momento muito específico, que é o momento presente. Então é o momento que a gente está agora. E tem uma frase de Francisco de Assis, um conceito de Francisco de Assis, que ele define o presente. Ele diz que o presente é um tempo, que só é um tempo porque está na expectativa de deixar de ser. É uma frase interessante, né, que caracteriza bem a movimentação do presente, ou seja, quando eu penso nele, ele já não é mais. Né? Quando eu pensei nele, já fazem 3, 4 segundos que eu pensei nele, ou seja, ele já passou, já é passado. Então, embora ele exista, ele seja muito concreto e é a única oportunidade que nós temos de agir, de pensar, de tomar decisões, ele praticamente não existe. Né? Quando a gente pensou nele, ele já passou. Então é bem interessante esse momento. Quando nós falamos do passado, nós falamos de um conjunto de experiências, infinitas experiências, que culminaram então nesse presente. E como é esse conjunto? Né? Nós podemos dizer assim, que cada experiência, ou cada decisão, cada ação dessa linha do tempo, proporcionou uma única construção histórica, ou seja, nós temos nesse momento presente um conjunto de infinitas possibilidades. São infinitas, porque tem 6 bilhões de pessoas pensando no mundo, né, cada um tomando uma decisão, e as possibilidades são infinitas. E assim foi, né, ao longo de toda a nossa história. Então nós tivemos diversos momentos onde a humanidade tomou decisões em função de alguns pensadores, em função de filósofos, cientistas, e a humanidade escolheu um caminho. Então, por exemplo, nós escolhemos construir o mundo segundo a visão de alguns pensadores, por exemplo, Descartes, Newton, Bacon, Maquiavel, James Taylor, Adam Smith, né? São pensadores que influenciaram o modo como a humanidade pensa, como a humanidade pensava e ainda pensa, e influenciaram as decisões da sua época. E cada decisão dessa no presente, cada ação dessa no presente, a gente pode definir como sendo uma bifurcação, é o que a gente chama de bifurcação. Existem infinitas possibilidades, existe uma possibilidade provável, então nós podemos chamar isso aqui de futuro provável. O que é um futuro provável? Se nós analisarmos essa história e a linha que ela representa, nós podemos traçar uma linha de continuidade. Se não houver ação nenhuma no presente, existe um futuro provável que se desenrola. Então, muitas vezes, no exercício mediúnico, as pessoas me perguntam, é possível prever o futuro? É possível fazer leitura do futuro? A gente comenta assim, a leitura do futuro seria possível se o futuro existisse, né? como coisa concreta. Então, algumas pessoas iriam lá, fariam essa leitura e trariam para o presente. Mas o futuro não existe como coisa concreta, ele existe como probabilidade. Probabilidade do quê? De uma continuidade desse passado. Existe uma constituição de mentalidade que se formou por toda essa influência do passado aqui no presente, que ela, projetada para o futuro, ela pode ser, de repente, lida, né? Mas ela é lida não no presente, ela é lida como tendência aqui no presente, não no futuro, ela é lida como uma tendência aqui no presente. Dessa forma, as pessoas preveem o futuro, como probabilidade, como tendência. Contudo, né, as ações que são tomadas nesse momento, elas podem criar um outro futuro. Né? Imagine que a humanidade, de repente, toma uma decisão qualquer aqui de mudar o sistema produtivo para um sistema qualquer alternativo. Né? Nós estamos causando uma transformação, uma probabilidade futura e criando uma nova probabilidade, um novo futuro provável.
e assim a humanidade se desenrola. Nós poderíamos dizer com certeza que se a gente tivesse escolhido construir o nosso mundo segundo outras visões, sei lá, Francisco de Assis, Pablo Neruda, Madre Teresa de Calcutá, Jesus Cristo, né, se a gente tivesse construído o nosso mundo fundamentado nessas influências, eu não sei como é que seria o nosso mundo, mas com certeza ele seria hoje bem diferente do que ele é. E a pergunta que se faz nesse momento é: que futuro nós queremos construir? Porque essa pergunta, ou a resposta a essa pergunta, começa a direcionar as ações que nós começamos a implementar aqui. Se nós aceitarmos que a vida é predestinação, ou seja, Deus determinou exatamente como deve ser a vida das pessoas, isso está escrito nas estrelas e assim vai ser a humanidade, né? Se nós aceitarmos isso, não importa o que a gente decida, não importa o que a gente faça nesse momento, o futuro vai se desenrolar como foi escrito. Mas a gente sabe, né, pelas mensagens dos Espíritos, pelos ensinamentos que nós temos no Espiritismo, que isso não é verdade, o mundo não é predestinado. Nós podemos interferir nessa construção de uma forma consciente. Então, a gente pergunta: que futuro é esse que nós queremos, em primeiro lugar? E a partir daí nós delineamos as ações que nós queremos implementar para que esse futuro se construa. Mas aqui aparece uma outra indagação. Se nós podemos escolher as nossas ações, será que nós somos plenamente livres para tomar essas decisões? O que vocês acham? Nós temos liberdade plena de decidir exatamente o que eu quero fazer para construir o meu futuro? Sim e não. Quem concorda com sim, quem concorda com não? Alguns dizem que sim, alguns dizem que não, né? E se nós somos livres, absolutamente livres, por que o mundo não é exatamente como a gente quer? Cada um faz o que quer, né? O outro quer diferente, por isso que o mundo não é como a gente quer. Não, o outro não é. Pode ser interessante. Então, nós temos liberdade para escolher quais são as nossas ações, mas é uma liberdade, digamos assim, relativa. Né? Relativa a quê? A alguns fatores que nós chamamos de paradigmas. O primeiro paradigma é o paradigma da inteligência. Já vou explicar o que significa inteligência. O segundo é o da contingência. E o terceiro é o da cultura. Bem, vamos começar a falar então sobre a inteligência. O que significa isso? Inteligência é um termo que representa que ontem houve uma dúvida a esse respeito. Né? Nós estamos acostumados a pensar em inteligência como sendo a capacidade mental de raciocínio, né? Que é representada por um indicador chamado quociente de inteligência. Né? Nós estamos acostumados a pensar dessa forma. Mas este conceito de inteligência ele é bem mais amplo. Ele representa aquilo que nós somos, né? Com a nossa constituição integral. Integral em que sentido? Nós somos feitos, primeiro, por uma unidade física, né? O físico. Nós temos um corpo físico, nós temos um corpo biológico. Esse corpo biológico ele foi formado a partir de uma herança genética, nós herdamos dos nossos pais. Né? Esse corpo físico ele foi formado por elementos
materiais que existem no planeta Terra. Então, o nosso corpo é formado por hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, basicamente são os 4 elementos que compõem o nosso organismo. E esses elementos, eles vêm da onde? Vêm da constituição da Terra, do planeta. Esses elementos, esses átomos, né, de carbono, de oxigênio, eles já estavam presentes lá no começo da formação da Terra, da formação do universo. Nós herdamos, né, essa constituição física cósmica. Então, a matéria que nós temos no nosso corpo pode ter bilhões de anos. E nós temos esses elementos no nosso corpo. Então, nós temos uma constituição física determinada por esses elementos materiais, determinada pela herança genética que nós herdamos dos nossos pais. Então, nós somos o que somos do ponto de vista físico. E aí nós vemos diferenças, né? Tem uns que são mais propensos ou têm mais condições de serem, por exemplo, atletas, né? Tem outras pessoas que são mais propensos a habilidades manuais, né? Porque nós temos fisicamente algumas habilidades e muitas vezes não temos outras, né? Eu já tentei ser cantor, né? Fui um cantor medíocre, porque eu não tenho as cordas vocais adequadas para ser um grande cantor, um Pavarotti, por exemplo. Cheguei a cantar algumas coisas, né, aqui e ali, mas nunca me tornei um grande cantor, porque eu tenho uma limitação física para esta atividade. Então, quando nós falamos que as nossas ações no presente, que as nossas decisões são limitadas com um fator chamado inteligência, esse fator inteligência é constituído por um dos itens, que é o nosso físico. Então, o nosso físico, às vezes, nos limita nas opções que nós tomamos na vida. Né? Se eu não tiver habilidade nenhuma para escrever, não adianta eu querer ser um escritor. Né? É mais ou menos por aí. É claro que eu posso desenvolver habilidade, obviamente que eu posso. Né? Mas naquele momento que eu não tenho habilidade desenvolvida, isso é uma limitação. Né? Então, o superar as limitações, elas fazem parte também das ações. Mas eu estou falando assim, eu tenho um presente, que daqui a pouco não vai ser mais presente, e o que eu posso fazer nesse momento? Eu posso fazer algo que o meu físico não me limite. Né? É essa a ideia. Um outro elemento que constitui o nosso ser integral é a energia. A nossa constituição dinâmica. Nós temos energia, né? Nós temos calor no nosso corpo. Esse calor, essa energia, ela vem de onde? Vem dos alimentos, né? que a gente ingere todos os dias. Vem do processo de respiração, né? Essa composição de alimento com respiração, com oxigênio, ela gera a energia que nós precisamos para administrar a nossa vida, para atuar no mundo. Além disso, nós temos a energia cósmica, né? Ou a energia espiritual. Quando a gente faz, por exemplo, um passe, nós estamos fazendo o quê? Uma transmissão de energia, que pode ser uma transmissão magnética, né, do médium para a pessoa que está ali, ou pode ser uma transmissão espiritual, energética espiritual, através dos espíritos que o médium está se servindo naquele momento como instrumento. Então nós estamos falando de energia na composição física, biológica, orgânica, e nós estamos falando de uma energia também espiritual. E quando nós falamos que o ser humano é constituído por corpo, perispírito e espírito, o perispírito nada mais é do que energia, né, que liga o espírito ao corpo. Então nós somos, além de ser uma unidade física, nós somos uma unidade energética. E se nós não estivermos nos alimentando bem, se nós não estivermos respirando bem, eventualmente eu vou tomar uma decisão aqui que o meu corpo, meu organismo não vai acompanhar, né, por falta de energia, às vezes em quantidade, às vezes em qualidade. Então eu sou limitado também pelo meu potencial energético. Outra característica é o nosso potencial psicológico, construído a partir de todos os estímulos que nós tivemos desde que nascemos. Né? E como nós estamos num centro espírita, nós podemos dizer todos os estímulos que nós tivemos desde que nós somos espíritos, das várias e várias reencarnações que nós tivemos. Mas essas outras vão entrar daqui a pouquinho. Né? Vamos falar agora só dessa reencarnação, só dessa vida material. Quando nós
estivemos lá no berço, né, nós começamos a receber estímulos dos nossos pais, dos nossos irmãos, das que viveram conosco. E esses estímulos, eles podem ter sido estímulos positivos que nos estimularam, né, a desenvolver as nossas características, as nossas potencialidades, ou podem ter sido estímulos que geraram traumas, que geraram medo, que geraram frustrações. E hoje, algumas vezes, é muito comum a gente se deparar com pessoas que não têm condições de subir, né, num lugar desse aqui, que é um pouco alto, né, e falar para um público de 60, 70 pessoas que tem aqui hoje. Tem pessoas que têm muita dificuldade de fazer isso. Se a gente for olhar para a história dessa pessoa, a gente de repente vai encontrar uma historinha do tipo assim, lá na escolinha, né, a pessoa foi fazer uma apresentação de um trabalho e foi caçoada. Nesse momento a pessoa começa a criar bloqueios, né, o que a psicologia chama de sombras. A gente coloca algumas características escondidas na nossa personalidade e a gente começa a ter dificuldade de enfrentar determinadas situações por causa disso. Isso pode ser superado, obviamente, mas é algo que cria dificuldades, né, para a gente exercer as nossas ações com liberdade. E o terceiro elemento, o quarto elemento, é o espiritual. Nós somos um espírito, né, e toda a nossa história, das diversas, inúmeras reencarnações que nós tivemos antes desta vida, constitui um potencial que nós trazemos no momento em que nós nascemos, né, no momento em que nós reencarnamos, nós trazemos todo um potencial das experiências passadas, né. Então tem pessoas que têm muita facilidade para música, por exemplo. Mozart foi um caso muito claro na história, né. Com 4 anos de idade ele já estava fazendo, né, tocando sinfonias, porque ele trouxe isso, em algum momento ele trouxe isso como espírito, né, não como matéria, não como energia e não como elemento psicológico, ele trouxe como espírito. Então quando nós falamos de ser integral, nós falamos de homem, né, homem antropológico, nós estamos falando de uma composição complexa, constituída de um elemento físico, de energia, de um elemento psicológico e de um elemento espiritual. Esta composição, então, é o que nós chamamos de paradigma da inteligência. São os limites que nós encontramos para atuar no mundo que se encontram onde? Dentro de nós mesmos. São os nossos próprios limites. Aquilo que nós trazemos conosco, que às vezes nos permitem fazer alguma coisa, às vezes nos bloqueia. A nossa capacidade, a nossa condição que nós temos de atuar no mundo. Alguma pergunta até aqui? Eu gostaria só de fazer uma pergunta que está no Espírito, fala de pergunta se o Espírito é inteligência. Está fora de não. A inteligência é muito difícil. Eu gostaria de saber, no caso, como que é a parte moral nessa parte que você está explicando aqui agora. Como entra o aspecto moral? Tá. Aí já vou. Nós estamos falando aqui do indivíduo por enquanto, né? A moral, ela se constitui quando o indivíduo resolve viver em sociedade, onde ele faz um pacto social por uma boa vida, né, por uma vida harmoniosa, onde não existam conflitos, né? Nesse momento se estabelecem algumas regras, que são regras ou implícitas ou regras explícitas. Explícitas são aquelas regras que são muito claras, né? Não matarás. Essa é uma regra explícita. Agora, existem regras na sociedade que são implícitas, que ninguém fala sobre elas, mas a gente sabe que são regras interessantes, né? A regra da boa educação, né? que harmoniza as relações entre as pessoas. Então, é nessa relação entre as pessoas, entre os indivíduos, que aparece a moral, né? A moral de Jesus Cristo, ela veio para fazer com que as pessoas tenham boa convivência na sociedade, consigam conviver na sociedade de uma forma harmoniosa. Então, quando a gente fala de moral, nós temos que falar da sociedade. Nós estamos aqui ainda falando só do indivíduo, da composição do indivíduo como unidade, né, que ainda não está se relacionando com a sociedade, por isso que não foi falado de moral. Muito bem, então, um outro elemento, um outro paradigma que limita a nossa liberdade plena de ação é o paradigma da contingência.
é a contingência? Contingência é o que nós somos, caracteriza o que nós somos. A contingência caracteriza o mundo como ele é. O mundo, o contexto, né, em que o indivíduo se encontra. Então, por exemplo, eu estar aqui na frente hoje de 70, 80 pessoas é uma contingência. Isso limita a minha possibilidade de ação. Eu poderia, nesse momento, tomar uma decisão. Não quero mais fazer palestra, vou embora. Poderia fazer isso? Claro que poderia. Mas considerando a responsabilidade que eu tenho em relação às pessoas que estão aqui, isso começa a ser uma limitação. Uma limitação derivada da minha responsabilidade. Mas vamos pegar um caso mais claro. O criminoso, por exemplo. Uma pessoa, um cidadão que em um determinado momento da sua vida resolve assaltar um banco. Por azar ele é pego pela polícia. Vai para a penitenciária, é julgado, vai para a penitenciária e tal. Naquele momento, a penitenciária é a contingência daquele indivíduo. Ele não tem liberdade plena, liberdade de ir e vir. Ele está limitado ao contexto ali das quatro paredes da penitenciária e não pode sair dali, porque ele criou uma contingência para ele mesmo. E aí a gente percebe assim, as contingências, elas são constituídas ou construídas a partir de decisões do passado. Aquele indivíduo decidiu assaltar o banco. Isso teve uma consequência, criou uma contingência. Então nós podemos dizer assim, que o nosso presente é uma contingência de toda a nossa história, de todas as decisões que foram tomadas há 100, 200, 300, 500 mil anos atrás. Quando o homem começou a fazer fogo, o homem de Neandertal, há 500 mil anos atrás, ele começou a construir a nossa história, e nós somos consequência de tudo isso. Nosso presente é uma contingência, e quando nós nascemos, aqui em Divinópolis, nós encontramos um mundo já feito, com uma determinada configuração, e é nesse mundo que nós temos que lidar. Com esse mundo que nós temos que lidar. Então eu poderia dizer assim, que a contingência é o mundo como ele é. Tudo bem? E aí nesse mundo como ele é, nós encontramos o quê? Nós encontramos um sistema capitalista, nós encontramos desigualdade social, nós encontramos todo um instrumental de Estado, de empresas, nós encontramos centros espíritas. E aí, dependendo da realidade onde a gente nasce, se nós nascemos, por exemplo, numa favela, aquela é a nossa contingência. Não vou entrar no mérito ainda se nós nascemos ali, qual foi a causa que fez com que nós nascêssemos ali. Nós sabemos que temos responsabilidade por isso também. Mas, enfim, nascemos ali. Quais são as possibilidades que nós temos de receber uma boa educação, uma boa orientação do ponto de vista formal e informal, orientação dos pais, orientação psicológica, orientação médica, de higiene. Quais são as condições que a gente encontra numa favela? Ou seja, qual é a contingência que nós encontramos no momento que nós nascemos? Isso traz limites? Obviamente que traz. Por outro lado, uma outra pessoa nasceu numa família de classe média, por exemplo, que lhe dá uma boa educação, lhe dá um bom amparo psicológico, lhe dá um bom tratamento, medicina, odontológico, boa alimentação. Quer dizer, esse indivíduo ele vai encontrar um contingente diferente do primeiro, e vai lhe possibilitar um potencial de atuação também diferente desse primeiro. Então, primeiro, paradigma da inteligência. Nós somos limitados para aquilo que nós somos, pela nossa bagagem histórica construída até o momento presente. Nós somos limitados por aquilo que o mundo é, da forma como o mundo, pelo menos como o nosso contexto é. E o terceiro elemento é a cultura. O terceiro paradigma. E aí nós podemos falar, por exemplo, dos mitos da modernidade.
Tem um economista chamado Hugo Penteado, lá de São Paulo, que ele fala dos mitos da modernidade. Ele diz o seguinte: a nossa sociedade ela tem basicamente 3 mitos, que é o mito reducionista, o mito neoliberal e o mito tecnológico. Começando de baixo para cima, o que é o mito tecnológico? Ele diz o seguinte: não importa o que aconteça no mundo, o homem vai inventar uma tecnologia que vai resolver o problema. Qual é a consequência disso? O sistema de produção, o sistema produtivo está aí, a sociedade como ela está aí, o meio ambiente está sendo degradado, a sociedade está gerando cada vez mais desigualdade social, mas a gente não precisa se preocupar com tudo isso. Porque daqui a pouco vem uma tecnologia que resolve, de uma forma mágica, essas coisas todas. Então isso cria uma situação de passividade, ou seja, eu tenho tanta fé na tecnologia que eu não preciso me preocupar muito com as coisas que estão acontecendo aí. Então faz com que a gente assuma uma posição de passividade diante das coisas que estão acontecendo. O segundo mito é o mito neoliberal, que diz o seguinte: a qualidade de vida das pessoas está associada ao enriquecimento, ao potencial econômico dessas pessoas. Então, isso impulsiona a ação humana no sentido de buscar cada vez mais dinheiro, de buscar cada vez mais enriquecimento. Aí alguém pode dizer assim: mas isso não é verdade. Se a gente for ver planejamento econômico dos países, nós vamos ver muito claramente isso. Os países estão buscando o quê? Aumentar o seu PIB, seu produto interno bruto. Isso é um indicador econômico. Por que eles fazem isso? Porque existe a ideia de que aumentando a riqueza do país, aumentando o poderio econômico do país, eu também aumento a qualidade, melhor a qualidade de vida da população. Isso é o que se diz, é o que está aí, está muito claro, em qualquer estudo econômico, financeiro, político, social que se possa fazer. Só tem um problema. Alguns cientistas americanos resolveram fazer um estudo relacionado a isso, e eles desenharam uma curva onde é o PIB americano, que poderia ser representado por essa curva que está aqui. E aí eles fizeram uma pesquisa de como está a qualidade de vida dos americanos. Nós não estamos falando nem Brasil, nós estamos falando de Estados Unidos. E aí eles desenharam uma curva de qualidade de vida que se comportou mais ou menos como isso aqui. Isso aqui desde 1950 até 2000, se não me engano. Esse estudo mostrou muito claramente que o enriquecimento econômico não resulta absolutamente em qualidade de vida. A qualidade de vida nos últimos anos começou inclusive a diminuir, apesar do aumento do enriquecimento do país. Por que isso acontece? Alguém tem ideia? Porque teoricamente eu poderia dizer assim: quanto mais dinheiro eu tenho, mais conforto eu tenho, mais alimento eu tenho, mais segurança eu tenho, então não precisa me preocupar, tenho qualidade de vida. A distribuição da renda, né? Distribuição da renda, esse é um fator. Algumas pessoas, que esse número aqui, eu não sei se vocês sabem, mas tem um estudo divulgado, não sei se foi pela ONU, mas não, está na Agenda 21, que diz o seguinte: as 200 pessoas mais ricas do mundo possuem a mesma riqueza do 1/4 da população da Terra mais pobre. Pode imaginar o que é isso? 1/4 da população da Terra dá o quê? 1,5 bilhão de pessoas, mais ou menos. Apenas 200 pessoas são mais ricas do que toda essa população. E quando eles correm atrás do valor material, eles esquecem o valor espiritual. Isso no Brasil, né? Exatamente. Sem ainda falar na questão espiritual, esse estudo representa apenas qualidade material. Eles não entraram na questão espiritual, que aí ia dar mais pano para a manga ainda. Mas uma outra questão é assim: toda vez que eu invisto, que eu construo uma penitenciária, toda vez que eu construo um sistema de segurança, um sistema de seguro, toda vez que eu coloco uma grade em cima do meu muro, tudo isso está contribuindo para aumentar o PIB.
Só que essas coisas todas representam a doença, que não tem nada a ver com qualidade de vida, pelo contrário, né? Representa uma diminuição da qualidade de vida. Então, nós estamos, pelo fato de nós termos criado uma determinada característica da sociedade, que a partir daí surge criminalidade, surge violência, surge uma porção de coisas, nós temos que começar a investir agora em ações que reagem a isso. E quanto mais essa sociedade desenvolve dessa forma, mais nós temos que investir em coisas que compensam. E aí o PIB vai lá para cima. E aí quando nós falamos em espiritualidade, nós estamos falando em buscar as causas desse comportamento original, atuar nas causas para que esse mundo ele se reconfigure de uma outra forma, né, nas suas causas e não nas consequências. Enfim, é um mito neoliberal. Faz parte da nossa cultura. Se nós formos falar com um administrador de uma empresa, um diretor de uma empresa, um presidente de uma empresa, ele vai fazer o quê? Ele vai falar em aumento da lucratividade, ele vai falar em remuneração de acionista, e são as empresas que movem o mundo do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do dinheiro. Então a mentalidade, ela se constituiu, ela faz parte da nossa cultura, mesmo nós, né? Nós estamos, de um modo geral, a gente foi educado para isso também. Qual é a recomendação dos nossos pais quando nós somos ali adolescentes? Meu filho, você tem que fazer um vestibular para fazer medicina, para fazer engenharia, para fazer... Por quê? Isso é bom para o filho? Não, porque isso dá dinheiro. Pelo menos dava, né? Hoje em dia não dá muito mais. Mas ali, década de 70, 80 e até começo de 90, isso era muito forte nas famílias, né? Filho, você tem que fazer uma profissão, fazer um curso de uma profissão que dê dinheiro. Então, o mito neoliberal. O terceiro mito é o reducionista. Esse tipo de pensamento reducionista surgiu a partir do Renascimento. Ou seja, século XVI, né, a partir do ano 1500 e pouco. Coincidentemente, logo depois que surgiu a imprensa, 1450, se estimulou tanto a reforma da igreja, né, como o surgimento de uma nova filosofia, de uma nova forma de tratar o mundo, né, que foi a ciência como a gente conhece hoje. E alguns pensadores, eles sugeriram o seguinte: para que eu possa entender o mundo de uma forma, da melhor forma possível, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que decompor aquilo que eu quero estudar, aquilo que eu quero entender, nas suas partes constituintes. Aí eu estudo profundamente cada uma dessas partes, para que eu possa ter um entendimento do todo. Então, assim foi feito com o ser humano. Alguém pegou uma faquinha e dividiu o ser humano no pé, na perna, no estômago, no intestino, no sistema circulatório, no sistema digestivo, né, nos diversos sistemas que compõem o ser humano, e alguém foi estudar esse sistema isoladamente. E aí descobriu bastante coisas interessantes, né? A gente tem hoje, a medicina tem hoje excelentes conhecimentos de anatomia, de fisiologia, né? Nós conseguimos fazer um estudo muito bom do ser humano, de como ele é hoje, do ponto de vista físico. Mas aí, o cidadão está com uma dor de estômago, ele vai no médico. Não falo ainda de um médico que já está com uma mentalidade, né, um comportamento um pouco melhor, já mais moderno, mas vou falar assim, daquele médico tradicional, né, que aplica a medicina tradicional. O médico vai perguntar o quê? O que você está sentindo? Em primeiro lugar, que ninguém vai no médico quando está são, né, quando está com saúde. Você vai no médico quando está com doença, né, quando está com algum sintoma de uma patologia. Então a medicina, ela se aplica para curar a doença, não para curar o indivíduo, para curar o ser humano. Ela funciona muito bem para curar a doença. E aí o indivíduo vai lá, o médico pergunta: o que o senhor tem? Ah, estou com uma dor de estômago. Quantos médicos fazem perguntas do tipo: como está seu relacionamento em casa? Como é que está seu relacionamento profissional? Como é que está seu emprego? O senhor está satisfeito com o seu emprego, com a sua cidade? Dificilmente o médico entra nessas questões. Antigamente tinha um médico familiar que conhecia já todos esses aspectos, ele poderia fazer uma leitura um pouco melhor da situação. Mas o médico hoje pergunta o quê? Onde é que está? Está doendo o estômago?
faz alguns exames de sangue e descobre que tem lá um distúrbio estomacal, né, o suco gástrico exagerado, vai dar um medicamento para o sujeito, vai acabar com a dor de estômago, o sujeito vai embora. Resolveu o problema dele? O problema instantâneo resolveu, né? O cara sai dali feliz da vida, está sem dor. Mas a causa, eventualmente, está no estresse do seu trabalho. Daqui a pouco aquela gastrite, aquela úlcera vai voltar, porque ele não resolveu a causa. Então, isso é um exemplo apenas do comportamento reducionista, que olha para as partes e perde a conexão daquela parte com o todo. Bom, alguma pergunta até aqui? Nós falamos então que nós atuamos no momento presente e as nossas ações, as nossas decisões no momento presente, elas são condicionadas por alguns fatores, né, que nós chamamos de paradigmas, que são inteligência, contingência e cultura, e analisamos um pouquinho cada um desses três paradigmas. Então, nós somos livres do ponto de vista político, do ponto de vista social, nós somos livres. Né? Mas do ponto de vista desse conjunto todo, a nossa liberdade é limitada por esses fatores. E aí essa situação toda, ela tem consequências. Né? Então vamos pegar alguns exemplos só. Tem um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que cunhou um termo chamado sociedade ou modernidade líquida, que significa o seguinte: a nossa vida moderna, pós-industrial, né, fundamentada no funcionamento da sociedade industrial, é uma sociedade líquida, que não tem valores, que não tem elementos duradouros. As coisas acontecem de uma forma muito rápida, e aí a gente ouve daí na empresa, as coisas estão mudando cada vez mais rápido e a gente tem que aprender a lidar com a mudança. Perfeito. Podemos lidar com a mudança porque o mundo está mudando constantemente. Contudo, nós perdemos aquelas coisas duradouras que nos davam sustentação, né? Aquelas coisas que estavam presentes quando a célula familiar era muito forte, quando a nossa escola tinha uma certa força, quando a nossa aspecto religioso tinha uma certa força, embora seja pela imposição, né, pela força, mas tinha elementos duradouros que nos davam sustentação. De repente tudo isso ruiu, né? A igreja se desfacelou do ponto de vista de significado para as pessoas. O Estado, né, está corrompido. Quando a gente olha para a política, a gente não encontra ressonância. Quando a gente olha para a família, a gente vê, né, uma desestruturação total. A nossa escola já não atende a expectativa das nossas crianças. E aí os nossos valores parece que eles não são mais duradouros. Nós começamos a nos apegar às coisas materiais, né, ao carro, à casa, ao videocassete, tudo coisas que também não são duradouras, né? As coisas materiais, elas se desfazem pela própria lei da entropia, né, da termodinâmica. As coisas materiais, elas se desfazem. E aí nós nos apegamos em coisas que são transitórias. E isso gera medo. Por que gera medo? Porque a gente tem medo de perder essas coisas. O medo gera estresse, que gera patologia. Essa é uma relação feita por Roberto Crema, que é um psicólogo. Nos apegando às coisas, nós geramos medo, que gera estresse, que gera patologia. E nós ficamos doentes, nós ficamos... Né? Basta ver as estatísticas de câncer, né, que estão aparecendo por aí. Tudo bem. A sociedade está doente. Só falei de coisa ruim até agora, né? Mas nem tudo é ruim. Nós temos excelentes coisas que estão acontecendo no mundo, felizmente. Mas como é que a gente supera essas coisas todas? O século XX foi um século de grandes transformações, principalmente conceituais. E o século XX, a ciência do século XX, nos traz um novo embasamento teórico que pode fundamentar um novo comportamento para a humanidade. Todo esse comportamento está fundamentado aonde? Nos princípios lá do Renascimento, depois disso o Iluminismo,
né, que gerou a Revolução Industrial, que gerou o liberalismo no século XIX, depois o neoliberalismo no século XX. Então, o nosso comportamento hoje ele está fundamentado nesses conceitos que vieram lá do Renascimento. Quando surgiu a ciência, o método científico como a gente conhece hoje. Só que o século XX, a ciência do século XX, ele colocou de perna para o ar tudo que se conhecia até então. Com dois elementos que apareceram logo no início do século, que foi a física quântica e a teoria da relatividade, né? Depois derivou isso para a teoria dos sistemas vivos, com uma influência forte da biologia. O nosso conhecimento, os nossos conceitos, eles foram totalmente reformulados, né? Apesar de que esses conceitos ainda não foram assimilados pela sociedade como um todo, né? A nossa administração ainda tem influência reducionista, a nossa economia ainda tem influência reducionista. Mas nós já temos conceituação, fundamentação suficiente para mudar o nosso comportamento, para influenciar a ciência, para influenciar a forma de atuação do homem no mundo. E que conceitos são esses? Vamos procurar explorar um pouquinho esses elementos. O primeiro deles é a simbiogênese. Ali do mundo reducionista, nós aprendemos o conceito da evolução de Darwin. Nós aprendemos que as espécies evoluem. Evoluem como? À medida em que a reprodução é aleatória e na medida em que o indivíduo, nessa aleatoriedade toda, ele está adaptado ao meio onde ele nasceu, ele vai sobreviver. Se ele não estiver adaptado ao seu meio, ele vai morrer, né? E aí acontece a seleção natural descrita por Darwin, que é um conceito bem reducionista. A ciência, a biologia do século XX nos mostra o seguinte: o principal mecanismo evolutivo não é a adaptação aleatória, é a simbiogênese. E a simbiogênese significa o seguinte: dois indivíduos que não estão adaptados ao seu meio podem se juntar de uma forma colaborativa para sobreviverem às condições que o meio impõe. Exemplos disso, nós somos exemplos claros da simbiogênese. Nós temos no nosso intestino, que a gente chama de flora intestinal, que nada mais é do que milhões, bilhões de micro-organismos que ajudam a nossa digestão. À medida que a gente vai no médico, ele receita um antibiótico, e esse antibiótico destrói a flora intestinal. O que significa isso? Ele mata os micro-organismos que estão no nosso intestino. Nós começamos a ter problemas colaterais no uso daquele medicamento, porque nós estamos danificando um sistema simbiogênico, ou seja, o sistema de colaboração nosso com aqueles micro-organismos. Então, a natureza, a biologia nos ensina o seguinte: que a colaboração é mais importante do que a competição. Uma frase de capa diz o seguinte: a vida se aposta no planeta não pela força, mas pela colaboração, pela formação de rede, né? Rede de colaboração, de comunicação, né? E com a ajuda mútua das várias espécies que estão por aí. Então esse é um ensinamento, a simbiogênese e a colaboração. Somos co-construtores do real. Até um tempo, né, e Darwin se baseou nisso, o indivíduo tinha que se adaptar ao meio. Hoje se sabe o seguinte: quando as primeiras bactérias apareceram no mundo, há 4 milhões de anos atrás, a atmosfera tinha uma determinada composição, né, o próprio planeta tinha uma determinada composição, e o fato dessas bactérias aparecerem, elas começaram a transformar a atmosfera, a transformar todo o contexto que estava ali. Esta transformação permitiu o aparecimento de uma nova espécie. E o fato dessa espécie nova aparecer, ela começou a transformar o mundo, a atmosfera, os elementos químicos que estavam presentes ali, o solo. E essa transformação possibilitou o aparecimento de uma terceira espécie. E assim foi até o surgimento do homem. Ou seja, nós não estamos simplesmente nos adaptando ao meio, mas o fato da gente estar adaptado e atuar no mundo, nós estamos transformando o mundo e criando novas condições a todo momento. Isso é o que significa ser co-construtor da realidade.
O que isso representa, né? Toda a nossa influência, seja ela cultural, sejam as contingências que se formaram, né? Quando a gente nasceu nesse mundo como ele é, né? Nós, desde que nascemos, nós estamos recebendo mensagens, instruções sobre como lidar com este mundo. E essas mensagens, essas instruções têm forte influência nessas questões aqui. Nós aprendemos a lidar no mundo desse jeito. Mas a ciência moderna está dizendo assim, esse jeito ele é limitado. A compreensão da vida ela tem que se formar de uma forma mais ampla, pela colaboração, né, pela co-construção da realidade. Então são algumas mensagens que estão aparecendo aí. Levando essas questões para o social, aparece um termo chamado eslética. Que é a forma de lidar dentro do contexto social de uma forma colaborativa, de uma maneira colaborativa. O oposto da eslética é a dialética. Como é a dialética? Tem algo a ser estudado, uma pessoa entra com uma ideia sobre aquele assunto, a outra pessoa entra com uma outra ideia, né? A tese, a antítese, e essas duas pessoas na sua discussão vão tentar chegar numa síntese. Isso é dialética. O problema da dialética é o seguinte: eu tenho um partido político que está na gestão que vai ser substituído por outro. Esse tem uma ideia, esse tem outro, tem outra. Não existe diálogo entre as duas. Quando esse substitui o primeiro, ele vai impor as suas ideias e destruir tudo que o outro fez, seja bom ou seja ruim. Então a dialética, do ponto de vista, a dialética associada ao poder, ela é extremamente prejudicial, porque se um dos dois lados tiver poder em relação ao outro, um dos dois lados destrói o outro. Então é a lógica da competição, da luta e do benefício mais forte. A eslética é o contrário. Eu entro numa discussão com o meu ponto de vista, o outro com o seu ponto de vista, os dois vão dialogar e cada um vai sair da discussão com a sua própria ideia. Eu vou entrar com um conceito e vou sair com um conceito ampliado, porque eu já percebi a ideia do outro, começo a reformular os meus próprios conceitos e saio com uma ideia melhorada. O outro vai fazer a mesma coisa. Então a dialética, muitas vezes, representa 1 mais 1 igual a 1 só. A eslética, 1 mais 1 pode ser igual a 4, porque cada um sai dobrado da relação. Então é uma forma de lidar com o relacionamento social de uma forma colaborativa, que diz respeito a todo um conceito novo que a biologia nos ensina. Esses sistemas de atlética podem ser considerados tipo o Fórum Mundial? Fórum Mundial. O Fórum Mundial, o Fórum Social Mundial, ele funciona mais ou menos de uma forma eslética, né? Porque de lá não saem assim, grandes decisões, as discussões acontecem, né? As pessoas vão lá, trocam experiências, dialogam, e cada um vai para sua casa, né? Com a sua visão de mundo ampliada. É mais ou menos isso que acontece no Fórum Mundial, no Fórum Social Mundial. É exercido o princípio da eslética lá. E aí tem a diversidade, né? Tem os índios fazendo as suas discussões, os índios conversando com os cientistas, e acontece um monte de coisa interessante lá. Muito bem. Tá, e se nós não somos plenamente livres, e se nós somos limitados por esses paradigmas, como é que a gente supera esses limites? Nós vimos que os limites existem no presente, mas que esses limites eles não são fixos, eles podem ser superados na medida que a gente trabalhe com eles. Como superar o limite da inteligência? Procurando o equilíbrio, procurando a harmonia
desses 4 elementos. Tem muitas pessoas que só dedicam a sua atenção para o corpo físico. Essa pessoa vai ser um excelente atleta, eventualmente, vai ser uma pessoa que tem um bom desempenho físico, mas do ponto de vista psicológico, espiritual, energético, talvez seja uma pessoa que não esteja tão bem assim. E aí, no todo, essa pessoa não vai ter um bom desempenho. Por outro lado, tem pessoas que se dedicam à sua religião, à sua espiritualidade e esquecem do corpo físico, o nosso instrumento de trabalho. E aí, quando chega ali com 40, 45 anos, começa a ter problema cardíaco, né? Começa a ter problemas diversos de saúde, porque esqueceram de cuidar do seu corpo físico. Então, para que a gente tenha um bom desempenho do ponto de vista da inteligência, para que a gente possa atuar no mundo de uma forma bem consciente, até o desencarne, nós temos que cuidar bem de todo o nosso contexto. Dona Nilce, né? É Nilce? Lígia. Lígia, Dona Lígia, fala para nós aí um pouquinho da experiência do que significa fazer natação todos os dias. Como que a senhora se sente do ponto de vista de atuação no mundo? Então, isso faz parte da minha vida, né? Sempre fez. Eu sinto bem demais. Eu não vou, levanto cedo, 15, faço meus alongamentos, 15 para 6, faço chuva e estou lá. 2.000, 3.000, 4.000. Isso me faz muito bem. A saúde, assim, e a mente, né? Corrupção, Corrupção, isso. Uma pessoa que está com 67 anos de idade, isso? 69 anos de idade, com essa vitalidade, né, com uma lucidez fabulosa, uma disposição, né, de fazer as coisas, né, porque cuidando do seu corpo físico, cuidando da sua energia, cuidando da sua emoção, né, do seu aspecto emocional e cuidando do seu aspecto espiritual. Ela trabalha no núcleo espírita, né, está trabalhando essa questão da conexão com Deus, com os Cristos, com os Espíritos, etc. Então é uma pessoa que está trabalhando de uma forma harmoniosa com o seu potencial da inteligência. E isso faz com que ela esteja com 69 anos, atuando no mundo de uma forma plenamente consciente, vencendo esse limite da inteligência, não se deixando superar por si mesmo, se superando a todo momento, indo buscar novos recursos. Do ponto de vista da contingência, o equilíbrio entre fluxo e controle. O que significa isso? Vou trazer uma outra abordagem aqui, que é o seguinte: se nós considerarmos que isso aqui é o espectro eletromagnético, uma palavra complicadinha, mas na verdade quer dizer o seguinte: no mundo o mundo é composto de energias. Todo mundo concorda? O mundo é feito de energia. Isso quem nos diz é a física quântica. Quando nós olhamos para essa parede, que nos parece tão material, né, tão rígida, tão dura, na verdade isso aqui nada mais é do que um imenso espaço vazio. Eu me lembro quando eu fiz o segundo grau, né, na época era segundo grau, agora é ensino médio, se não me engano, né? A professora disse o seguinte: eu estudava num prédio que era imenso, né, ocupava uma quadra inteira lá em Curitiba. Ela falou o seguinte: se a gente reduzir todo esse prédio aos elementos materiais que existem na composição da matéria, todo aquele prédio se reduziria a uma cabeça de alfinete. Eu nunca mais me saiu essa imagem da cabeça, porque me pareceu tão impressionante, porque na verdade essa matéria que nos parece tão dura, ela é um imenso espaço vazio. O elétron, ele é um núcleozinho pequenininho e tem um elétron ou vários elétrons infinitamente menores do que o núcleo, girando de uma forma doida ao redor do núcleo.
E é essa energia do elétron girando através do núcleo que cria um padrão de vibração que faz com que a nossa mão não atravesse a parede. Porque a nossa mão vibra na mesma frequência que a parede, então ela não atravessa. Porque o padrão de frequência da nossa mão se contrapõe com o padrão de frequência da parede. Então, na verdade, a nossa mão, que é espaço vazio, e a parede espaço vazio, uma não atravessa a outra por causa do padrão de frequências. Então, na verdade, o nosso mundo, ele nada mais é do que energia. E a realidade material como a gente enxerga nada mais é do que energia vibrando num determinado padrão de frequência. E se nós observarmos a realidade como a gente percebe, nós vamos identificar determinadas faixas de frequência que representam, por exemplo, a luz. A luz é o quê? Uma faixa de frequência que vai desde o infravermelho até o ultravioleta. É a faixa de frequência perceptível pelo olho humano. Nós vamos encontrar uma outra faixa de frequência que representa o som, que vai desde do infrassom até o ultrassom, percebido pelos nossos ouvidos. Nós vamos encontrar uma outra faixa de frequência que é o calor, percebido pela nossa pele. E nós percebemos o mundo a partir dessas faixas de frequência que estão inseridas dentro de um espectro eletromagnético infinito. Agora, o que existe entre uma faixa de frequência e outra que a gente não percebe? Bom, aí a gente pode ter algumas coisas que estão identificadas, por exemplo, o raio-x, as ondas de rádio, as ondas de televisão, as ondas de celular. Tudo isso são faixas de frequência que nós não percebemos no nosso corpo físico, só percebemos através de instrumentos que estão localizados em algum lugar no espectro eletromagnético, que estão fora das nossas faixas de percepção física. Agora, aquelas frequências que não são possíveis de captar e de medir através de instrumentos desenvolvidos pela ciência, estão aí, do mesmo jeito. Então, por exemplo, um espírito desencarnado é um elemento, é uma unidade que tem corpo, que tem espírito e perispírito, não tem corpo. O perispírito desse indivíduo está vibrando em determinada frequência, que eu não sei aonde está no espectro, mas poderia estar em algum lugar por aqui. Ele existe, está interagindo conosco, eventualmente no mesmo ambiente. Pode ser que aqui estejam vários espíritos, com certeza existem, né? Com certeza estão aqui, mas a gente não os enxerga, a gente não os ouve, não os sente, porque eles estão vibrando numa faixa de frequência diferente da que nós percebemos. Determinados médiums desenvolvem a capacidade de alterar a sua percepção energética e de repente começam a enxergar vultos, começam a ouvir vozes, porque elas regulam o seu material, o seu elemento perceptivo para captar outras frequências que normalmente a gente não está habituado a captar. Isso é o que David Bohm chama de a ordem implicada. A ordem implicada é um contexto que vai além do nosso universo material, que nós percebemos pelos nossos 5 sentidos, mas que está permanentemente interagindo conosco. E aí, quando a gente pensa, quando a gente está emitindo ondas de pensamento, nós estamos tanto influenciando este universo maior, como sendo influenciados também por ele. Tudo bem até aqui? Sim? Não? Então tá bom. Então isso é o que David Bohm chamou de ordem implicada. Uma vez que esse universo todo energético está interferindo na nossa vida, e nós estamos influenciando também, nós estamos fazendo o quê? Estabelecendo comunicação mediúnica a todo momento, seja com desencarnados, seja com seres encarnados. E nós estamos promovendo toda um desencadear energético nesse mundo, que de repente vai gerar acontecimentos que aparentemente são coincidência, mas que Jung chamou de sincronicidades. O que são sincronicidades? São aqueles fatos que acontecem aparentemente
por coincidência, mas que podem ter sido gerados por uma composição de mentalidade qualquer que fez com que aquele fato aconteça. Um exemplo prático disso. Na minha equipe de trabalho, né, eu estou com alguma questão a ser resolvida. Uma questão difícil, que está parecendo impossível de resolver, precisaria fazer contato com não sei quem para desencadear um processo qualquer para resolver aquela questão. Tenho duas formas de fazer isso. Pelo controle. Controle o que é? Definir objetivo, definir meta, desenvolver ações e tentar fazer aquilo na marra. A outra forma de fazer isso, quando eu vejo que a coisa está parecendo meio impossível, eu esqueci um pouquinho, lançar isso para o universo, e de repente alguém entra na minha sala propondo alguma coisa que justamente resolve aquela questão que eu estava tentando resolver. Quando a gente faz uma prece, por exemplo, o que a gente está fazendo? A gente está lançando energia, né, mental, nós estamos direcionando o nosso pensamento para atuar nesse universo de mentalidade que vai se desencadear e promover alguma ação, eventualmente até física. Isso é o que se chama de sincronicidade. E aí como é que a gente atua do ponto de vista da contingência? Buscando equilíbrio entre fluxo e controle. Controle é assim, determinei objetivos e vou fazer com que aquele objetivo aconteça. O fluxo é aproveitar as ondas que acontecem na vida e se a gente estiver preparado, a gente embarca nessa onda e faz coisas bem legais. Um exemplo disso, né, uma metáfora disso é a metáfora do artesão. Do artesão não, do surfista. Como seria o surfista pegando uma onda por meio do controle, né, do comando e controle? Ele desenvolve, né, faz um objetivo, faz um projeto. Bom, eu vou criar uma onda de 1,5 metro de altura que vai naquela direção, eu vou sair daqui, vou fazer minhas manobras e vou chegar exatamente naquele lugar, a praia. Isso seria o surfista tentando pegar a onda por meio do controle. Só que o surfista não consegue criar a onda do jeito que ele quer. Ele não consegue direcionar a onda, ele não consegue mudar a intensidade da onda, não consegue mudar a arrebentação. O que ele consegue fazer? No máximo, ficar esperando ali bonitinho, né, até uma onda descer para ele pegar. Essa onda representaria o fluxo da vida, que acontece nesse contexto todo da ordem implicada. Se a gente estiver preparado para pegar uma determinada onda, nós vamos pegá-la. Se nós não estivermos preparados, a gente não vai conseguir pegar essa onda. Uma vez tendo pego a onda, o que o surfista faz? Ele cria um objetivo de longo prazo, ou seja, eu vou chegar lá naquele lugar onde está aquele grupo de pessoas lá. Ele não faz isso, né? Ele não sabe se a onda vai conduzir ele para lá. O que ele pode fazer? Bom, dependendo do estilo da onda, dependendo do formato, da velocidade, da direção, ele pode tomar algumas decisões. Bom, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou pegar um túnel, e aí o surfista vai fazendo a sua performance. Nesse momento, ele está executando controle, porque ele tem controle sobre determinados aspectos da realidade. Ele tem controle sobre a sua prancha, ele pode ir para a esquerda, pode ir para a direita, de acordo com a sua vontade. E aí ele vai fazendo a sua performance, usando o fluxo, que é aquela onda legal que apareceu em um determinado momento. O surfista estava preparado, porque ele treinou muito antes, né, com outras ondas, e quando apareceu uma onda excelente, ele estava preparado para pegar. A nossa vida também é assim. Bom, provavelmente o surfista que pega a melhor onda e sabe surfar melhor é o surfista que o físico, a energia, o psicológico, o espiritual, eles estão mais equilibrados para ele poder perceber a onda, administrar a manobra na onda, Ter fôlego para ficar em cima, tudo isso. Será que o bom surfista da prancha e ele vai uma coisa só? Uma coisa só. Então nós estamos falando do ponto de vista de estar bem preparado, do ponto de vista da inteligência, para poder vencer o limite da contingência. Nós temos uma realidade que está aí. Muitas vezes a gente olha para essa realidade e dá um desespero, não tem o que fazer, né, para consertar o mundo. Realmente não temos.
Isso está fora do nosso campo de ação, da nossa possibilidade de atuação no mundo. Eu quero parar com a guerra no Iraque, ou no Oriente Médio. Não é possível fazer isso. O que eu posso fazer? Estabelecer objetivos de curto prazo, assim como o surfista faz. Direita e esquerda. Então, o que eu posso fazer agora, nesse momento? Posso executar, eu posso definir um objetivo e executá-lo. Um objetivo que esteja dentro do meu campo de ação. Que é aquele campo de ação que está ao alcance do surfista, que é aproveitar a onda que apareceu. Na medida que os fluxos vão aparecendo, a gente vai executando o nosso comando e controle quando a gente está absolutamente preparados do ponto de vista de composição como seres humanos. Do ponto de vista ainda da contingência, o ser humano é o único animal que consegue sentir de um jeito, pensar de outro, falar de uma terceira forma e agir de uma quarta. Por que nós conseguimos fazer isso? Porque nós temos a razão, nós desenvolvemos a razão. Quando nós vemos um cachorrinho balançando o rabo, nós podemos dizer com uma certa segurança como é que ele está se sentindo. A não ser que ele tenha um tremelique no rabo, uma doença qualquer. Mas normalmente, se for um cachorrinho saudável, se ele balançou o rabo, a gente sabe qual é a intenção dele. Se ele mostrou os dentes, a gente também sabe qual é a intenção dele. O ser humano a gente não sabe, né? O ser humano balança o rabo, a gente tem que ficar desconfiado. Às vezes o ser humano mostra os dentes e a gente tem uma baita de uma surpresa, porque ele está querendo nos agradar. Né? Por quê? Porque a gente pensa de um jeito, a gente sente de um jeito, pensa de outro, fala de outro, vê aqui de palavra e age de uma quarta forma. Então, para que a gente atue no mundo de uma forma mais coerente, nesse mundo como ele é, né? Estamos falando da contingência, a sociedade como ela é, a gente tem que buscar a coerência desses 4 elementos. A gente tem que falar exatamente o que eu estou sentindo. A gente tem que agir do jeito que eu falo. Não adianta eu ficar aqui falando nessas coisas todas, né? Falando, por exemplo, que tem que cuidar da saúde, que tem que se alimentar bem, e eu sair daqui e ir para um bar e me afogar na cachaça, até de manhã cedo. Eu estou sendo incoerente em relação ao que eu falo e aquilo que eu faço. Então a gente tem que buscar essa coerência. E às vezes é difícil, né? Porque decidir ser coerente. Aí chega no escritório de manhã cedo, você fala a verdade para o cidadão que está ali. Você leva uma baita de uma bordoada, porque ele não está acostumado a ouvir a verdade. Então, às vezes, o começo é bastante complicado, às vezes tem que ser um pouco político, né? Mas, na medida do possível, a gente tem que buscar a coerência dessas coisas. A terceira coerência que tem que se buscar é de tempo e espaço. No tempo, nós podemos estar aqui pensando no churrasco de amanhã, né? Vai ser bem legal, vai ser numa chácara, ao ar livre, não sei o quê, e a gente fica fazendo planos, né? Perde a oportunidade de ouvir alguma coisa legal, ou eventualmente alguma besteira que eu estou dizendo, mas perde a oportunidade de estar aqui, e fica planejando o churrasco. Aí quando chega o dia seguinte, na hora do almoço, chove. Perdeu o tempo de estar aqui e quando está lá amanhã, choveu e não pôde realizar aquilo que ficou planejando aqui. Ou seja, a gente perde a oportunidade de estar coerente com o nosso tempo, estar onde a gente está no tempo. E o espaço, né? O indivíduo está no trabalho pensando na briga que teve com a mulher, daí sai no trânsito, fica pensando na encrenca que teve com o chefe, e quando chega em casa fica pensando na briga que teve no trânsito. Ou seja, do ponto de vista do espaço, o indivíduo também nunca está no mesmo lugar, né? Ele sempre está num lugar diferente de onde ele está fisicamente. Isso é gasto de energia, isso é estresse, isso é patologia. O indivíduo vai desencadeando o processo de estresse tal que gera patologia. Daqui a pouco o indivíduo está gripado, está estressado, está resfriado, está desenvolvendo câncer, está desenvolvendo essas coisas todas e não sabe por quê, né? Porque ele começa a ser incoerente do ponto de vista de tempo e espaço.
e gastando muita energia para sustentar isso. Então, nós não podemos mudar a realidade, mas dependendo da forma como a gente age, a gente pode ter uma ação mais harmoniosa com essa realidade que está aí. Esta é a ideia. Muito bem, do ponto de vista da cultura. Primeira coisa é a gente perceber que existem paradigmas que fazem com que a gente atue no mundo de uma forma meio inconsciente, automática. Os paradigmas são uma coisa ruim? Não são. Eles são bons, porque economizam energia, eles fazem com que a gente atue no mundo de uma forma mais rápida. O paradigma está muito presente na ciência. Quando um pesquisador vai fazer uma determinada pesquisa, uma pesquisa, sei lá, sociológica, né, ele vai estudar o comportamento das pessoas aqui de Divinópolis. Ele não precisa buscar na sua pesquisa a origem do comportamento humano, porque essas coisas fazem parte do paradigma da sociologia. Ele parte de algumas coisas que já foram construídas e a partir dali ele desenvolve a sua pesquisa, ou seja, ele economizou tempo. Qual é o problema? Ele não investiga se esse paradigma está dando uma orientação correta. Ele pode estar partindo de um princípio que não está bem correto para a realidade atual. O reducionismo é um paradigma para nós. Nós já implementamos as nossas ações porque nós estamos impregnados com o paradigma reducionista. Às vezes a gente nem questiona essas questões e sai tomando decisões. Um exemplo, um método muito difundido nas empresas, do ponto de vista da qualidade total, que surgiu lá no Japão, é o método de resolução de problemas. Você define um problema qualquer e aí você vai buscar as causas desse problema. Isso aqui é um diagrama chamado de espinha de peixe, não por acaso. Quais são as causas que geram esse problema? Tem uma causa ambiental, tem uma causa do ponto de vista das pessoas, tem uma causa de processo, tem uma causa tecnológica, e aí você atua nas causas para resolver este problema. Dificuldade de resolver desse jeito, porque muitas vezes, na maioria das vezes, eu analiso isso aqui de um ponto de vista linear, ou seja, lei de causa e efeito de uma forma linear. Mas o que acontece no nosso mundo complexo normalmente é isso. Aquele problema que está ali, ele é gerado por alguma outra coisa, que é gerado por uma segunda coisa, que é gerado por uma terceira coisa, que é gerado por essa coisa que eu estou tentando resolver. E aí eu atuo nessa causa aqui, né, só que ele não resolve o problema porque esse terceiro elemento está sendo alimentado aqui e está realimentando o processo. Né? Eu resolvo temporariamente e traz de volta. Eu resolvo de novo e de volta. É o caso do estômago. Curei a dor do estômago, curou. Que é o problema que eu estou tentando resolver aqui. Mas a discussão diária que eu tenho com o meu chefe faz com que eu chegue em casa e grito com o meu cachorro, ele fica nervoso comigo, ele me dá uma mordida no traseiro, eu fico mais nervoso com ele e o meu estômago volta a doer. Alguma coisa, né? Por aí. Porque o nosso mundo é complexo, o nosso mundo é de causalidade circular, as coisas interagem, né, umas com as outras de uma forma complexa. Então, se conscientizar de que os paradigmas existem, né, reducionista, neoliberal, tecnológico, trazer isso para a nossa consciência e perguntar sempre: é legal partir desse princípio? Ou vamos questionar o princípio do qual nós estamos partindo? Primeiro por aí. Objetivos de curto prazo. Né? Nós vimos aí a metáfora do surfista. Estabelecer objetivos de curto prazo dentro do nosso campo de ação para que a gente consiga caminhar devagar. Uma outra questão é assim, uma pergunta que é dramática, né, que a gente está sempre fazendo para as nossas crianças. Que pergunta é essa? O que você vai ser quando crescer? Não fizeram essa pergunta para você ontem?
Coitada dessa menina, né? Ainda bem que ela está aqui para ouvir isso. Bem direitinho, Clara. Bem direitinho, pastor. Ela respondeu, vai ser grande. Vai ser grande, com certeza ela vai ser grande. O que que essa pergunta induz? A pessoa que está recebendo a pergunta, ela está incorporando a ideia, ela não é nada. Que ela tem que ser alguma coisa, ela tem que se tornar alguma coisa para ser gente, para ser, né? Essa é a má notícia. A boa notícia é assim, você é uma riqueza de pessoa, tá? Você tem toda uma história e você é algo muito valioso para o mundo, tá? Essa é a boa notícia. Não importa se você vai ser médico, se você vai ser motorista de caminhão, se você vai ser o que quer que seja. Isso é tudo periferia, né? Então isso é a gestão pela identidade, pelo aquilo que eu sou, pelo aquilo que eu represento, pelas coisas que são importantes para mim, hoje, não amanhã. A partir daí eu posso começar a construir o amanhã. Essa é a ideia aqui. Então o nosso paradigma reducionista faz com que a gente faça a gestão por resultado. Ou seja, eu tenho que ter aquele resultado. Não importa o que eu faça aqui para chegar naquele resultado. Eu posso destruir o mundo. Tem que gerar lucro. Não importa se eu estou chamando as pessoas de recurso. Não importa se eu estou fazendo um baita de um buraco na terra ali, degradando o aquífero. Eu tenho que gerar resultado, tenho que gerar lucro, tenho que gerar dinheiro, etc. É gestão por resultado. Pois bem, vamos falar então um pouco agora de estratégia. E quando a gente fala de estratégia, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: por que eu estou aqui? Primeiro, quem sou eu, né? São aquelas perguntas existenciais que todo mundo se faz. Quem sou eu é mais ou menos isso aqui. Eu comigo mesmo, eu com o meu mundo, eu com a minha cultura, com as pessoas. Uma vez que eu consiga responder algumas dessas questões, né, do quem sou eu, a gente tem que se perguntar: por que eu estou aqui? Porque se você não souber por que está aqui, fica complicado, né? Sêneca tem uma frase que diz assim: não existe vento a favor para um barco que não sabe onde vai. Então o propósito, a gente definir um propósito, significa assim, a gente começar a dar sentido para a nossa vida. Pessoas que se suicidam, eu posso apostar, a maioria delas não tem um propósito. Não vou dizer todas, porque eu estaria me arriscando, né? A gente poderia dizer que todas elas não têm um propósito. Então a gente tem que criar um propósito. Bom, aí as pessoas se questionam assim: bom, eu não sei qual é o meu propósito, né? Porque isso foi definido lá no momento em que eu estava desencarnado, e aí eu tomei uma decisão, e os espíritos me ajudaram a tomar essa decisão, eu vim para esse mundo para fazer alguma coisa. Eu não sei o que eu decidi lá, porque eu não tenho acesso a essa informação. Na verdade, eu não preciso ter acesso, né? Quando eu consigo estabelecer uma determinada harmonia daquilo que eu sou, eu começo a trabalhar no eixo da intuição. Eu começo a abrir os canais para a intuição. Para aquilo que eu vim fazer aqui, eu começo a ter mais segurança sobre o meu propósito. Jung fez um desenho interessante, né? Ele disse o seguinte: nós funcionamos, né, em equilíbrio entre dois eixos. No primeiro eixo está a razão e a emoção. No segundo eixo está a percepção e a intuição. No nosso mundo reducionista racional, nós trabalhamos muito nesse eixo horizontal aqui, que é o eixo da razão e da emoção. Nós somos seres racionais e emotivos, de modo geral. Mas nós bloqueamos esse eixo da percepção e da intuição. Porque a gente está dirigindo no meio da cidade, a gente não está percebendo que tem as árvores, os prédios, as pessoas passando, alguma pessoa que sorri para a gente não percebe, né? A gente bloqueia a nossa percepção, porque a gente está sendo muito racional. Naquele momento a gente está fazendo, né, as contas de quanto eu estou gastando esse mês e não está percebendo as coisas que estão acontecendo, né? A incoerência do espaço no tempo.
exercitamos então muito esse eixo da horizontal e deixamos de exercitar o eixo da vertical, que é o eixo da percepção, perceber o meu mundo, né? Como é que eu estou atuando nele, como é que esse mundo está me dando mensagens, porque isso faz com que eu desenvolva o canal da intuição também, né? As minhas intuições. E aí eu vou começar a ter alguns sinais sobre qual deveria ser o meu propósito. E isso vem assim de uma forma bem intuitiva mesmo. Bom, o que eu quero ser? Eu quero ser não. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui isso. Pode ser que não seja exatamente, mas você vai estar dando um tiro na direção mais provável. Né? Porque você buscando lá no teu interior uma vontade, uma ideia, você tem muita probabilidade de estar acertando. Então, estabelece um propósito. O meu propósito está relacionado ao aprendizado e à diversão. Tem uma frase lá que eu criei, mas enquanto eu estiver aprendendo e me divertindo, né, eu estou executando o meu propósito. Talvez eu esteja errado, daqui a alguns anos vou descobrir que eu estou errado. Mas pelo menos isso me dá um sentido para a minha vida nesse momento. Então, definir propósito. O segundo é definir uma visão de futuro. A visão de futuro é mais ou menos assim, você imaginar 5 anos para frente. E como é que é o teu nome? Ana Clara. Como é a Ana Clara em 2011? 5 anos daqui para frente. Aí você pode imaginar assim, a Ana Clara com 18 anos de idade, né? Já passou do vestibular, está cursando, né, filosofia, está de bem com a mãe dela, né, uma pessoa feliz. Ou seja, você começa a mentalizar como é que vai ser a Ana Clara daqui a 5 anos, exatamente. Eliminando as restrições, eliminando as limitações nesse momento, porque a gente tem a tendência de, bom, eu vou ser assim, não, mas eu não consigo ser assim porque eu tenho problemas e tal. Pronto, já danificou a tua visão, né? A ideia é criar uma visão sem colocar limites para ela, né? Porque se eu colocar limites, eu estou colocando impedimentos, empecilhos para criar uma visão adequada. Então, sem colocar restrições, como é que eu vou ser daqui a 5 anos? Né? Mentalizar isso e criar essa visão. Quanto tempo nós temos aí? Já acabou? Ótimo. Já vou acabar então. Propósito e visão. Terceiro. Objetivos. Esqueci um aqui, por isso que estava achando estranho. Vou colocar agora. Quais são os meus valores? Ou seja, quais são aqueles elementos que eu não abro mão, aconteça o que acontecer? Verdade, honestidade, amor, né? Tudo isso podem ser valores. Mas é assim, são aqueles elementos que eu não abro mão. Aí eu digo assim, eu sou honesto, mas daí eu sou síndico de um condomínio e o primeiro orçamento que eu vou fazer, o cara me oferece uma bela de uma oferta. Eu tenho que honrar esse valor. Né? Eu não abro mão. Então isso é um valor. São aquelas coisas duradouras que a gente começa a resgatar. Lembra que eu falei da modernidade líquida? Que a gente tem elementos duradouros mais na nossa vida? O valor é um elemento que tem que ser duradouro na nossa vida. Definindo propósito, valores e visão, eu posso começar a definir objetivos. Dentro daquela metáfora do artesão, né? Objetivo de curto prazo. A visão é algo de longo prazo. 3, 5, 10 anos. A diferença entre visão e objetivo é assim. Objetivo é algo que eu sei que vou conseguir atingir. Tenho absoluta certeza disso. Vou ser presidente da República daqui a 2 anos. Primeiro que eu não tenho uma vida política. Eu não tenho capacidade, né, de me relacionar politicamente. Então como é que eu vou estabelecer um objetivo desse jeito? Agora, eu posso estabelecer uma visão. Vou ser presidente da República daqui 25 anos. Tem um camarada que fez isso, né? Decidiu que ia ser presidente da República e se tornou presidente da República, apesar de não ter curso superior, apesar de não ter preparo, né?
independente do seu desempenho político, né? Não estou avaliando isso, eu estou avaliando assim, a sua capacidade de estabelecer uma visão e de cumprir essa visão, né? De estabelecer objetivos. Uma vez definida a visão, eu vou colocar os meus objetivos nessa direção, né? Se eu quero, bom, Ana Clara, né? Ana Clara, daqui 5 anos não, mas 10 anos. A visão dela é assim, é uma médica, né, formada em curso, né, como é que chama? Residência, né, nessa situação, essa é a visão dela. Qual é o próximo objetivo? Primeiro fazer um bom ensino médio, né, até o vestibular, depois passar no vestibular. Então o objetivo de curto prazo é assim, começar a estudar, tirar boas notas, né, se preparar, eventualmente começar a ler coisas sobre medicina, para ver se é isso mesmo que ela quer, etc, etc. Então esses são objetivos de curto prazo para chegar naquela visão de longo prazo. Pergunto, quem tem objetivos aqui para os próximos 6 meses? Claros, objetivos claros, sabe o que quer. Cerca de 60 pessoas, tem umas 3 ou 4 só. E as outras, o que estão fazendo? Essas 3 ou 4 estão criando condições para realizar a sua visão. Os outros estão provavelmente se deixando levar pelos acontecimentos. Aquela história do barco que não tem vento a favor porque não sabe para onde vai. Então, isso é a influência do Zé Paladino. Eu já vi na minha vida. Então isso é o que a gente chama de estratégia. Estabelecer propósito, visão, valores e objetivos. Para que a gente possa atuar no nosso presente de uma forma consciente, sabendo por que eu estou aqui, sabendo o que eu quero, sabendo como é que eu me relaciono, sabendo quais são os meus limites, tentando superá-los, etc, etc, etc. Então eu vou terminar por aqui, porque já me deram o sinal vermelho. Antes de terminar, tem alguma possibilidade de vislumbrar uma superação dos paradigmas reducionistas neoliberais e econômicos? Tem. Talvez você não consiga mudar o mundo, mas você consegue mudar a tua atuação no mundo. Vou dar um exemplo. Vocês sabem o que tem a ver saneamento básico com turismo? Qual é a relação que existe entre turismo e saneamento básico? São elementos que estão em ministérios diferentes que não se conversam, estão em secretarias diferentes que não se conversam, estão em departamentos que não se conversam, cada um atuando na sua área específica. O saneamento, cuidando do saneamento, o turismo, cuidando do turismo. Aí você está na Secretaria de Turismo e resolve aproveitar um determinado rio do município para fazer esporte aquático. E aí você desenvolve todo o trabalho turístico e tal, faz panfleto, as pessoas vão lá e a experiência que elas têm não é das mais agradáveis, porque aquele rio tem um cheirinho, não é muito bom. Ou seja, não adiantou nada eu investir tanto dinheiro, tanto esforço numa iniciativa, porque eu não atuei de forma sistêmica. E atuar de forma sistêmica é assim, olhar para aquela coisa sobre todas as perspectivas possíveis. É você ir no médico não esperando curar a sua dor de estômago. É você procurar um médico que te dê orientação como um ser humano integral. Olha, minha vida está assim, 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 assado, o que eu devo fazer? Tal. Eventualmente esse médico vai indicar um bom psicanalista, se for o caso, ele vai buscar uma orientação espiritual, né? Mas tem que ter um médico preparado e o cliente tem que estar preparado para receber as suas orientações também. É olhar para a gente de uma forma sistêmica. Corpo, mente e espírito, né? Físico, energia, psicológico, espiritual. Nosso meio da racista, né? Segundo as boas, ele vai falar que a autoridade nossa boas lá em Brasília vai ter vezes pedindo para cuidar de coisa importante, tipo, por causa do né? Pedir simplesmente para não tirar o concurso de música. Então, você só respondeu a tua pergunta? Numa palavra, seria uma visão sistêmica. Visão sistêmica. E aí tem instrumentos, né? Tem mapa sistêmico, esse desenho que eu fiz ali de relações, né? A gente procurar esse tipo de ferramenta.
É isso? Então eu agradeço, né, a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês, pessoas de Divinópolis, gostei muito de conhecer essa cidade, esse lugar, essas pessoas, e fico aí à disposição, né, para a gente dialogar e estabelecer novas relações no futuro. Obrigado. Para não correr o risco de esquecer alguém, tem muitas pessoas trabalhando para esse evento. E agradecer a presença de todos aqui. Eu vou passar agora para o sorteio, para ver quem é o felicidade que vai levar esse livro. Ana Clara, Parece que o estudo está sem ordem crescente, parece que é de 50 para 50 para baixo. ok. Como diz a lista de pai? Vamos lá. Diz a lista de pai? Antes dela ler o número. 66. Aí? 66. Lê, aí que usaram. Legal. Felicidade. Nós estamos sorteando esse livro e eu quero deixar um outro. Eu quero deixar um outro. Que compromisso. Ele vai ler. E o compromisso que ele vai ter é assim: depois que ele terminar, ele vai dar para um amigo dele, né, o conhecido inteiro. Esse livro vai circular aí na comunidade dessa forma.